Estamos de volta em nosso bate-papo literário de hoje. Estamos recebendo o jornalista e escritor Paulo Garcia, que é membro da Catu desde a sua fundação e tem mais de 6 livros publicados. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem um acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Então, Paulo, voltando então aqui aos livros, já falamos do Galhofeiro, gostei muito. E o teu segundo livro, na verdade, foi um documentário. O segundo é O Caminho de Santa Paulina. Na verdade, não é o segundo, né? Depois das 3 edições do Galhofeiro. Seria o quarto livro, na verdade. Seria o quarto livro, né? Que é o Caminho de Santa Paulina. Essa é uma experiência, né? Essa história? Agora, na Semana Santa, tem uma caminhada, um grupo de 40 pessoas aproximadamente, sai de Imbituba. São pessoas de Tubarão, de Criciúma, enfim, lideradas aí pelo Dr. Irmoto Farchit. Esse já faz uns 15 anos que o pessoal caminha. Eu caminhei 13 vezes. Nossa, que bacana. São 210 quilômetros. E lá depois da terceira vez eu fiz o livro, contando a experiência de caminhar, né, 210 quilômetros, onde é que para, como é que faz, o que cansa, o que não cansa. E, inclusive, muita gente que, a partir dali, começou a caminhar, procurava esse livro para saber como é que tinha que se preparar, enfim. Então é um livro um pouco mais sério, não, bem mais sério, né? É mais um documentário mesmo. Documentário, perfeito. Ô Paulo, mas no livro você dá mais ou menos instruções do que vai ser mais fácil para as pessoas? Ou você fala também da sua experiência? Porque é um caminho espiritual, né? Perfeitamente. Então eu falo sobre isso. Eu faço um diário, na verdade, da caminhada. Tá. Eu tiro por dias, onde que é a posada, como é que as pessoas chegam na posada, cansadas e tal. Sim. Mas a espiritualidade também é muito forte aí nesse livro. E como é que foi essa experiência para você, assim, do que modificou bem bacana. O caminho? Você fez 13 vezes? Eu fiz 13 e pretendo fazer 15, então tem que fazer mais 2. Bacana. E o seu outro livro, então, já é... Você meio que migra pelos gêneros, né? Interessante isso. Isso vem naturalmente? Naturalmente. É? Eu gosto muito de escrever crônicas, né? Essas coisas engraçadas e tal. Mas o romance, eu só não vou na poesia. Poesia não é a minha praia. Não é a tua praia. E o terceiro, então, no caso, depois das edições do Galhofeiro, seria o quinto, né? Porque tiveram 3 edições do Galhofeiro. Foi Laguna, Amor e Paixão na Terra de Anitta, que é um romance. Um romance, esse Fala é um pouquinho romance. pra gente desse romance. Esse aí é engraçado. Tem gente que lê o livro e não sabe diferenciar qual o personagem fictício do verdadeiro. Então, o que eu criei? Eu criei um personagem que seria um parente distante de Anitta e Giuseppe Garibaldi, que veio da Itália, parou ali em Laguna, olhou a paisagem, e se interessou muito por Laguna. E até ele veio para conhecer realmente o local onde os seus antepassados tinham vivido. Certo. E aí eu começo a criar uma história, crio uma namorada para ele, que é uma guia de turismo, e ela começa a passear com esse personagem fictício por Laguna, visitando pontos históricos. E aí eu começo a contar a história de Anitta e Giuseppe também em Laguna, a partir dos monumentos, das datas. Então é um livro também bastante interessante. E esse livro aqui, inclusive, a gente pretende agora fazer uma versão em italiano. Olha que bacana! Que tem tudo a ver, na verdade, né? Porque a gente está falando de Anitta Garibaldi. Um lançamento também lá na Itália, onde Anitta e Giuseppe são extremamente respeitados. Eu tenho certeza que muita gente lá também vai gostar de saber onde é que viveu, de onde surgiu a Anitta Garibaldi. Eu gosto muito de livro de romance que mistura realidade e ficção, porque na verdade fica um pouco de... é histórico mesmo, né? Você traz a história... Exatamente. Que realmente aconteceu, criando personagens para que aconteça uma outra história, né? E eu, como sou formado em história também, então eu me interesso muito pela história. Então esse livro aí eu achei bem interessante. De vez em quando eu leio, inclusive. Dá vontade, a gente tem vontade, né? Eu volto de vez em quando, eu leio meu de novo também, dá uma saudade. Eu só não gosto muito porque, mais que a gente revise o livro, cada vez que vai ler, encontra um acento fora de lugar, um errinho assim. Mas acontece. Acontece. É o de menos, né? O importante é a história. E aí depois, então, que o ano passado você lançou, foi
o Páginas da Vida, que aí é um livro motivacional. Esse é também bem legal, inclusive por conta desse livro aí eu tenho feito algumas palestras em escolas, em grupos de jovens, em grupos de casais. É um livro bem para uma boa reflexão sobre a vida mesmo. A vida. E esse livro aqui também, ele surgiu naturalmente, porque daí você veio de um romance e depois foi um livro motivacional. Você falou até que teve algumas crônicas na rádio, né? Que você... Exatamente. Eu edito uma revista, editava, agora esse ano não fiz, que é Almanac Show do Rádio. Seria um almanac. E eu pesquisei várias crônicas assim motivacionais para fazer na abertura do meu programa, Show do Rádio. E aí tem algumas coleções dessa revista lá. E por conta dessa revista eu acabei fazendo esse livro, que eu sempre que eu abria o programa, abria com uma crônica e depois do programa eu voltava para ler a crônica porque aquilo me motivava durante o dia. E motivava muitas pessoas também que acompanhavam o programa. Então eu pensei, por que não? Também, em função do que eu aprendi com essas crônicas, eu escrevi um livro sobre isso. Acabou dando certo, ficou um livro até bacana. Pois é, aí eu vi que tem crônicas suas, né, motivacionais, e tem crônicas que você de autores desconhecidos. Pois é, autores desconhecidos. Exatamente. Porque daí eu faço a minha crônica e para afirmar, né, aquela ideia, olha, isso aqui realmente pode acontecer. Aí tem uma historinha de um autor desconhecido que eu pesquisei para ver se... Tem até 2 ou 3 que tem o nome do autor. Mas os outros... esses autores... tem mais umas 4 que não tem nome de autor porque eu não descobri. E desse livro aqui surgiram as palestras motivacionais? Ou foi ao contrário? É exatamente do livro. É mesmo? Por conta do livro, a gente tem em clubes de serviços, enfim, alguns locais aí que nos como as pessoas estão carentes dessas histórias hoje em dia, né, Paulo? Precisa motivar as pessoas, né? Diariamente, elas precisam daquela motivação extra para poder continuar, né? E dá resultado, viu? Dá resultado. Se a pessoa acreditar... Você já teve retorno? Se a pessoa acreditar que pode, ela chega, ela consegue. Então, e sonhar, né? Sim, sonhar grande, de preferência, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, é fazer acontecer. Tá bom, Paulo. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho então desse teu novo desafio, que é a gerência da cultura aqui de Tubarão. Tá ok? Ok. Não saia daí, a gente volta já já.